Boa noite, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Judas. Nós estamos estudando o livro de Judas já há 2 domingos. Hoje, com a graça de Deus, nós iremos estudar a última sessão, iremos finalizar o estudo dessa epístola. Nós começamos há 2 domingos atrás e tiramos algumas lições dos versos 1 a 4 do livro de Judas. Nós aprendemos a respeito do autor, quem foi Judas. Judas foi meio-irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, irmão de Tiago. Judas escreveu sua epístola para judeus que não estavam em Jerusalém, em função da dispersão, da perseguição relatada lá no capítulo 8 de Atos. Nós aprendemos também a respeito do tema, do propósito principal de Judas ter escrito essa carta. Judas queria instar, exortar os seus leitores a batalhar diligentemente pela fé que lhes foi entregue pelos apóstolos, a defesa da fé. Aprendemos sobre a posição que todo salvo em Cristo detém diante de Deus. Aprendemos a respeito do que se exige do salvo em Cristo, o batalhar diligentemente pela fé. E aprendemos a respeito de algumas características que os ímpios, os falsos profetas, os falsos mestres detêm e o fim aos que lhe está proposto. No domingo passado, nós aprendemos que dos versos 5 a 7, Judas deu alguns exemplos práticos, querendo demonstrar com exemplos do passado que o fim da rebelião contra Deus sempre será a condenação. Depois ele ensina aí do verso 8 em seguinte que não adianta ter vários exemplos de punição do pecado no passado, porque isso não é suficiente para que os ímpios deixem de cometer exatamente os mesmos erros. Depois, Judas deu algumas características para que a igreja possa ficar atenta à presença de ímpios, de falsos mestres no seu meio. Então ele dá 6 características literais e 5 características metafóricas. As 6 literais estão no 11 e 12, e as metafóricas estão aí no 16. E Judas fala então, nos versos 14 e 15, a respeito do fim desses falsos mestres. É um fim tenebroso, um fim terrível que lhes aguarda. Chegamos então à última sessão do livro de Judas, que vai dos versos 17 ao 25. Aqui, Judas faz uma transição. Ele faz uma longa descrição dos hereges, daqueles que vivem para trazer divisão, para fazer o mal para a igreja, anteriormente, e aí ele passa agora a, como que, de forma mais pastoral, se dirigir mais propriamente para os seus leitores. É como se o desejo de Judas aí fosse estar cara a cara, olhando exatamente nos olhos dos seus leitores e falando de forma pastoral, de forma cuidadosa para os seus destinatários. Então vamos ler os versos 17 a 25? Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Senhor Deus, colocamos-nos mais uma vez na Tua presença, te agradecemos pela oportunidade de podermos estar compartilhando verdades sobre a Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos guie nessa noite, nos dê a direção, a correta interpretação e aplicação das Tuas verdades. Capacita-nos, Senhor Deus, para discernir coisas espirituais espiritualmente. Não temos isso em nós mesmos, mas confiamos na Tua ação do Teu Espírito Santo. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos, Senhor. Amém.
Irmãos, então nós vimos que Judas, nos versos anteriores, ele estava fazendo essa descrição um pouco mais elaborada sobre o comportamento desses falsos mestres. Ele passa então, como eu falei, para uma direção mais propriamente para os seus leitores, uma palavra mais pastoral. Ele começa exatamente dessa forma: vós, porém, amados. Interessante que a linguagem que ele utiliza aí é muito parecida com a linguagem que Paulo utilizou nas epístolas pastorais. Tu, porém, Paulo utilizou várias vezes essa expressão lá em Timóteo, lá em Tito. Então ele fala, vós, porém, amados. E a primeira exortação que ele faz para os seus leitores é essa: lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. É a primeira ordem, a primeira exortação para os seus leitores. Lembrai-vos. Judas começa então exortando seus leitores no sentido de que se lembrassem, que tivessem as escrituras na mente. E a primeira lição que nós podemos tirar daí é que as nossas mentes devem manter-se sempre repletas da palavra de Deus. Judas já havia elogiado os seus leitores pelo conhecimento que eles tinham das escrituras. Olha só no verso 5, nós vimos ontem isso. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo, uma vez por todas. Judas sabia que os seus leitores já conheciam as escrituras. Ele elogiou eles naquela ocasião. Agora ele não está elogiando, ele está exortando, dando para eles uma ordem, no sentido de que vocês peguem esse conhecimento que vocês têm e vocês apliquem ele na prática. Os leitores de Judas deveriam ser capazes de entender que esse conhecimento que eles têm das escrituras serve para eles como uma espada, a espada da palavra, nessa luta contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres. Então, os leitores de Judas deveriam ser capazes de se opor aos seus adversários, esses falsos mestres que ele já descreveu de forma exaustiva na Escritura, de forma eficaz, utilizando-se justamente o conhecimento da Bíblia, das Escrituras que eles tinham. Meus irmãos, para que nós possamos batalhar pela fé hoje, é necessário que as Escrituras, que a palavra de Deus corra nas nossas veias, que as nossas mentes, os nossos corações estejam saturados, cheios, repletos da Bíblia. Jesus Cristo foi o maior exemplo, o maior referencial para saber a vontade de Deus que já pisou aqui na terra. Às vezes as pessoas falam, Deus é tão abstrato, eu queria saber como seria Deus, como seriam as reações de Deus, como é que Deus é. Se você deseja saber como Deus agiria em determinadas situações, olhe para Cristo, porque Jesus Cristo é Deus materializado, é o Deus feito homem aqui. Então, o que a gente pode tirar de exemplo de Jesus Cristo, nesse particular aqui de conhecimento da palavra de Deus? A mente e o coração de Cristo estavam repletas, cheias das Escrituras. Em diversas passagens da Bíblia nós encontramos Cristo citando de cabeça passagens das Escrituras. Vamos ver algumas delas. Lá em Lucas 2,46, naquela ocasião que Maria e José se perderam dele e foram encontrar só um tempo depois. Onde é que Jesus estava? Quando ele estava com 12 anos em Jerusalém. Ele estava no templo, ouvindo e interrogando os doutores da lei a respeito das Escrituras. Desde a tenra idade, Jesus Cristo demonstrava esse apreço, esse desejo por conhecer a palavra de Deus. Na ocasião do batismo de Jesus, narrado lá nos Sinóticos, quando João Batista, demonstrando humildade e até um senso de realidade, busca se opor a isso e falar, não, senhores, eu não posso te batizar, eu que deveria ser batizado. Jesus Cristo fala o quê? Deixa que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Jesus Cristo estava ciente das exigências da lei e do que a vida dele representava, o cumprimento de profecias do Antigo Testamento. No episódio da tentação, Jesus Cristo rebate as tentações feitas por Satanás com a Bíblia. Ele cita algumas passagens de Deuteronômio. Falando de João Batista, posteriormente, quando estava elogiando o ministério de João Batista, ele cita que João Batista como cumprimento de profecia, ele cita a literalidade de Malaquias, expulsando os cambistas do templo, ele cita a literalidade de Jeremias, diante dos fariseus, caracterizando esse comportamento deles, nocivo, prejudicial, hipócrita. Ele cita também
a lei, cita também o profeta Isaías. Então Jesus Cristo, e tantas outras passagens, irmãos, eu só selecionei alguns exemplos aqui. Jesus Cristo conhecia a Bíblia, as escrituras do seu tempo. Ele estudava, ele meditava, ele decorava, de modo que qualquer situação em que se mostrasse necessária a exposição da palavra, Jesus Cristo tinha ela aqui. Ele não precisava recorrer ao pergaminho, não precisava consultar as suas fontes, a palavra corria nas suas veias, no seu sangue, estava no seu coração, na sua mente. Aí alguém poderia falar, mas é Jesus Cristo, não tem como eu imitar Jesus Cristo. Primeira coisa que está errada essa premissa. A Bíblia nos incita a sermos imitadores de Cristo. Paulo fala, sede depois meus imitadores como eu também sou de Cristo, ou seja, façam como eu faço, imitem a Cristo. Mas ainda que nós não levemos isso em consideração, vamos ver então outros exemplos de servos de Cristo, homens como eu, como você, que seguiam isso também, que tinham isso como regra na sua vida. Lá em Atos dos Apóstolos nós encontramos vários exemplos. Pedro era um homem que também tinha a mente repleta das Escrituras. Alguns exemplos só. Na ocasião da escolha de Matias, lá vai Pedro e cita de cabeça um trecho de Salmos. Na ocasião dos Pentecostes, aquele sermão belíssimo que Pedro fez, citou diversas passagens das Escrituras. Ele citou Ezequiel, Isaías, Salmos. Lá na ocasião do discurso de Pedro no templo, citou também a literalidade de um trecho de Deuteronômio. Irmãos, outros tantos exemplos poderiam ser citados. Estevão, na ocasião lá do Sinédrio, antes de ser apedrejado, que ele fez aquele discurso longo, demonstrou um excepcional conhecimento das Escrituras, sem nenhuma consulta ali naquele momento, ele foi capaz de citar diversos textos. Tiago, na ocasião do concílio de Jerusalém também, cita as Escrituras. Paulo, então, diversas ocasiões. Os servos de Cristo também tomaram isso para a sua própria vida, imitaram a Cristo nesse sentido. Eles liam as Escrituras, eles meditavam nas Escrituras. Eles buscavam aplicar as Escrituras para a sua vida e decorar. Inclusive era uma prática muito comum ali no primeiro século, decorar as Escrituras, em função do difícil acesso aos pergaminhos. Era caro, não é hoje como é o papel. Hoje é tão barato você comprar uma Bíblia. Você compra a Bíblia com um preço mínimo hoje em dia. Naquele tempo não, o pergaminho era caro. E por outra razão também não era todo mundo que sabia ler. A taxa de analfabetismo no primeiro século era muito maior do que é hoje. Então os cristãos ali do primeiro século se viam forçados, obrigados a decorar diversos trechos dos salmos para os momentos de hinos, de louvor. Eles decoravam diversas passagens do Antigo Testamento que traziam profecias messiânicas. Então os cristãos do primeiro século, eles tinham esse costume de decorar a palavra de Deus, e ela estava na sua mente, no seu coração. E quando aparecia alguma circunstância, talvez inesperada, em que se fizesse necessária uma exortação, a utilização da palavra de Deus, ela estava aqui também no coração. O que nós podemos tirar de lição para nós também? Nós devemos buscar com frequência ler a palavra de Deus. Mas não somente isso. Nós devemos entender a palavra de Deus. As Escrituras, como é claro, não são de fácil compreensão. Tem um lapso temporal que nos afasta das Escrituras de séculos ou milênios. Foi escrito num contexto geográfico, histórico, cultural, linguístico diferente. Então é necessário, às vezes, para que nós possamos compreender, o auxílio de ferramentas. E nós temos muitas ferramentas hoje em dia, mas não devemos parar aí. Nós devemos ler, entender, meditar nas Escrituras. Não adianta nada você ler, entender e não aplicar isso para a sua vida. Existem pessoas que já leram a Escritura de capa a capa, mas são ímpias. Eu conheço, não sei se você conhece. Não adianta nada você ler e entender, ser um expert na palavra de Deus, se você não meditar nela. O trecho que você lê, você buscar com o Espírito Santo auxílio para aplicar na sua própria vida. E, se possível, decorar as Escrituras. Então, ler, entender, meditar e, se possível, decorar as Escrituras.
A Bíblia como um todo nos insta a proceder desse modo. Salmo 119:11, Davi fala: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. 1 Pedro 3,15, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então, a primeira exortação de Judas para os seus leitores é essa: lembrai-vos, tenha na sua mente sempre fixa as Escrituras, a tradição apostólica, que para nós hoje pode ser resumida como a palavra de Deus, a Bíblia. É dessa forma, irmãos, que nós devemos proceder, como Jesus procedia, como seus servos procediam. Mas Judas continua. E nos versos 18 a 21, ele vai buscar apresentar a diferença entre os crentes e os ímpios. Ele vai demonstrar que essa diferença deve ser vista na prática. Como nós já falamos, Judas gastou muito da sua epístola descrevendo o comportamento desses ímpios. Nós falamos agora quando estávamos relembrando as pregações que nós fizemos anteriormente. Agora Judas está fazendo uma exortação direta para os seus destinatários e ele busca ser mais prático e demonstrar a diferença prática que deve haver entre o comportamento desses ímpios e o comportamento de vocês, no caso, os destinatários que ele está se dirigindo. E ele começa dessa forma. Ele começa dizendo qual foi o conteúdo da profecia, e ele fala: os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Sempre que nós vermos a expressão último tempo, ou últimos tempos no Novo Testamento, nós devemos entender como o lapso de tempo contido entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda. Último tempo, ou últimos tempos no Novo Testamento, significa justamente isso. Jesus Cristo, com a sua vinda, inaugurou os últimos tempos. Então, os destinatários de Judas estavam vivendo os últimos tempos. Nós hoje estamos vivendo os últimos tempos, até a segunda vinda de Jesus Cristo. Então, os apóstolos diziam: no último tempo haverá escarnecedores. Então, a primeira característica que Judas dá aí do comportamento dos ímpios é que eles são escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. Irmãos, esses ímpios, eles não são, a que Judas está se referindo, eles não são ignorantes a respeito da palavra de Deus, a respeito das Escrituras. Pelo contrário, eles são muito bem informados, eles têm um bom conhecimento a respeito da tradição apostólica, das profecias, da lei. Nós falamos isso já nas pregações passadas. Por causa desse conhecimento que eles têm da revelação divina, eles zombam constantemente de Deus, da sua lei, das suas promessas e do seu povo. Pedro, lá em 2 Pedro, nós encontramos uma descrição, mais ou menos, do que era esse escarnecer desses ímpios. A epístola de 2 Pedro, ela é muito parecida com a epístola de Judas. Ela foi escrita com o mesmo propósito, no mesmo tempo, na mesma época, então são epístolas parecidas. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 3, nós encontramos uma descrição também sobre esses escarnecedores. Ele fala o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Olha como é parecido com Judas, né? E dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, irmãos, esse escarnecimento desses ímpios não era para ser um escarnecer, como nós entendemos hoje, às vezes uma piada, para ser engraçado. Era um ataque direto, era um ataque frontal contra Deus, contra as suas promessas. Eles demonstram assim um severo desprezo, descaso em relação a tudo o que os cristãos ali do primeiro século criam, que nós cremos hoje. Aqui nesse caso de Pedro, eles estão se referindo a respeito da suposta demora da volta de Cristo. Eles começam a falar: olha, já está morrendo, os primeiros já estão morrendo, que profetizaram isso, que criam nisso, e Jesus não volta.
escarneciam a respeito da esperança que eles tinham naquela época que nós detemos hoje. Então, irmãos, os apóstolos preveem, e Judas relata aqui, que nos últimos tempos haveria a presença desses escarnecedores. E quanto mais se aproxima a volta de Cristo, com mais intensidade e maior número haverá esses escarnecedores. E esses escarnecedores, Judas descreve aqui, eles andam segundo as suas ímpias paixões. Uma consequência da impiedade é a imoralidade. Essa expressão que ele utiliza aqui quer dizer que esses ímpios cometem todo o tipo de iniquidade, toda sorte de pecado. A atitude dos escarnecedores, então, é exatamente oposta àqueles crentes que buscam viver em santificação, fazendo a vontade de Deus, mortificando a sua carne. Eles fazem aquilo, o que os seus sentidos, o que o seu corpo deseja. Irmãos, não era só na época de Judas, de Pedro, que nós víamos a presença desses escarnecedores que viviam segundo as suas ímpias paixões. Hoje nós temos, e com maior intensidade talvez, a presença desse tipo de inimigo da fé. Principalmente com a divulgação da teologia liberal, da neo-ortodoxia, nós vemos esse tipo de conduta sendo mantida até por pessoas que se dizem cristãos. Um exemplo disso é o que tem acontecido nas igrejas históricas da Europa e dos Estados Unidos. Tem uma tal de uma diferenciação entre o Jesus histórico, aquele Jesus que de fato existiu, e o Jesus querigmático, ou seja, querigma vem de pregação, o Jesus da pregação dos apóstolos. São pessoas que se dizem cristãos, mas escrevem obras, escrevem livros e pregam nas suas igrejas muitas vezes de que o Jesus que nós devemos buscar não é esse Jesus contido aqui nos evangelhos, o Jesus contido nas epístolas, porque esse Jesus aqui é o Jesus querigmático, é o Jesus floreado pelos apóstolos. O Jesus que nós devemos buscar é o Jesus histórico. No Jesus histórico não há ressurreição, não há transformação de água e vinho. Afinal de contas, essas coisas elas não são compreendidas pela ciência. Não há ressurreição do morto. A Bíblia, para esse pessoal, deve ser entendida sobre o prisma da ciência. Aquilo que a ciência explica, então tudo bem, é aceitável. Agora, o negócio de 10 pragas no Egito, de abrir o mar vermelho, de um homem ser engolido por um animal marinho ali, um peixe no mar, seja cuspido depois de 3 dias, isso é história. E muitos desses que são adeptos da teologia liberal, justamente escarnecem daqueles como nós, que prezam pela fé ortodoxa, pela palavra de Deus como histórica. Esses eventos para nós não são metafóricos, eles são históricos. Eles refletem acontecimentos que de fato ocorreram. Exemplo prático disso, nós vemos na Presbyterian Church USA, a igreja presbiteriana dos Estados Unidos. A igreja presbiteriana, ela já aboliu os nossos símbolos de fé. O Confissão de Fé de Westminster, Catecismo Maior e Catecismo Menor, não é utilizado pela PCUSA. Eles aderiram outros símbolos de fé para eles, mais compatíveis com o século XXI. Nós temos ainda irmãos presbiterianos nos Estados Unidos, mas fazem parte da Orthodox Presbyterian Church, é OPC, mas é muito menor em termos de tamanho do que a PCUSA. Então, Confissão de Fé de Westminster, fé ortodoxa, não é mais compatível com os ideais propostos a partir do século XVIII, do iluminismo, do liberalismo, da neo-ortodoxia. Isso não mais faz parte do que é pregado nas igrejas que aderem a esse tipo de prática. Irmãos, essa exortação de Judas é tão atual para os seus leitores ali no primeiro século como é atual para nós. Nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Como é que é o procedimento lá nessas igrejas? Sexo antes do casamento, liberado. Divórcio, você não quer mais, divorcia. Para que ficar com uma pessoa que você não ama? Casamento entre homossexuais? Óbvio, por que não? Qual é a diferença entre um homossexual e um heterossexual para que eu não permita ele casar na minha igreja? Consequência da impiedade, do desprezo em relação à doutrina apostólica é a imoralidade. Eu ando segundo as ímpias paixões. Mas ele continua descrevendo o comportamento dos ímpios.
Eles são escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. E aí no verso 19, são estes que promovem divisões. É uma característica dos hereges, né? Cisma, facção, divisão. Nesse contexto aqui, a gente não tem certeza exatamente ao que Judas está se referindo. Mas alguns estudiosos dizem que Judas estava se referindo aí aos antecessores dos gnósticos. Os irmãos provavelmente já ouviram esse termo. Os gnósticos foram hereges que viveram no 2º e 3º século, que pregavam uma divisão entre o físico e o espiritual. Eles ensinavam que aquelas pessoas que vivem longe daqueles conhecimentos secretos que eles têm, elas vivem no plano físico. Contudo, há o plano espiritual. E esse plano espiritual é dividido também em 2 categorias. Os espirituais, estrito sensu, né? E os psíquicos. Os cristãos ali do 1º século, eles eram os psíquicos. Mas os gnósticos, eles eram espirituais. Eles eram superiores. E por serem superiores, por serem espirituais, eles não estavam adstritos a esse negócio de santificação, de luta contra o pecado. Eles podiam fazer o que eles quisessem com o seu corpo, porque eles eram espirituais. E o que acontecia no corpo, imoralidade, prostituição e etc., não influenciava o seu espírito. Então, alguns acham que Judas estava se referindo a esses antecessores do que iria se tornar posteriormente gnosticismo. Lembrando que esse aqui é o século I. Então, seria como se fosse a raiz, o início, os fundamentos do que depois veio a se tornar o gnosticismo. Uma heresia muito prejudicial para a igreja cristã. Então, esses homens eles entravam na igreja formando essas divisões. Eu sou espiritual, você é psíquico, aquele é natural, carnal. Faziam cismas, divisões. E era muito provável que eles indicavam que os cristãos não tivessem esse dom da espiritualidade que eles têm. Então, a segunda característica que Judas ensina, que esses ímpios têm, é justamente essa. Eles promovem divisões. Mas ele continua. Eles são também sensuais, que não têm o espírito. Aí, a palavra original, ela poderia ser melhor traduzida como naturais, em vez de sensuais. Ou aqueles que andam segundo seus impulsos naturais. Judas faz aí justamente um contraponto. Ele contradiz o que esses ímpios dizem de si mesmos. O que eles dizem? Nós somos espirituais. Mas Judas fala, vocês não têm nada de espiritual. Porque quem vive em pecado como vocês vivem, quem vive sem nenhum apreço, nenhum cuidado pela santificação como vocês vivem, não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo não habita na vida desse pessoal. Eles são carnais, eles são naturais, ou sensuais na tradução escolhida aqui pela nossa tradução, pela nossa João Ferreira de Almeida, revista atualizada. Então, eles são sensuais. Então, Judas descreve aí com essas 3 características o procedimento, a vida desses ímpios. Contudo, ele continua. E aí, no verso 20, novamente ele fala pastoralmente, usa a expressão, mais uma vez. Vós, porém, amados. Aí entra o contraponto entre esse procedimento que ele acabou de narrar, dos ímpios, e o que os seus destinatários, que nós devemos ter. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Judas usa aí uma metáfora, a metáfora de alguém construindo um prédio. E a fundação sobre a qual se erige, se constrói esse prédio, qual é? É a fé santíssima. Nós já estudamos nas lições anteriores o conceito de fé em Judas. A fé em Judas não é a fé subjetiva que cada um de nós tem para com Deus. A fé em Judas é a fé objetiva, é a tradição apostólica, as escrituras, para nós hoje a Bíblia. Então, o fundamento sobre o qual nós devemos edificar uns aos outros é a fé santíssima. Judas está fazendo aí um contraponto ao comportamento desses ímpios. Esses ímpios vêm para a igreja para quê? Para causar divisão,
para causar cismas, facções. Contrariamente a isso, os cristãos devem edificar uns aos outros, tendo como base a palavra, auxiliar aquele irmão que está em dúvida, exortar aquele irmão que está em pecado. Vou pegar aqui exortar aquele irmão que está em pecado, com base na palavra de Deus. Essa é a primeira característica, edificando-vos na vossa fé santíssima. Mas ele continua, orando no Espírito Santo. Mais uma vez, uma contrariedade, um contraponto ao comportamento, ao procedimento desses ímpios. Os cristãos devem orar no Espírito Santo. Mas esses ímpios, eles são o quê? Eles são naturais, eles são carnais, ou como o tradutor escolheu aqui, sensuais, sem o Espírito Santo. Ele havia falado aí no verso 19. Irmãos, o que é orar no Espírito Santo? A palavra de Deus nos ensina que as nossas orações, elas são geralmente inadequadas. A palavra de Deus nos ensina que a atuação do Espírito Santo se mostra necessária para que Deus receba do modo adequado as nossas orações. Paulo diz o seguinte, lá em Romanos 8, 26, o mesmo Espírito Santo intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Orar no Espírito Santo significa reconhecer a nossa dependência da atuação, do auxílio de Deus. E como decorrência, demonstra a nossa dependência de Deus no restante da nossa vida, não só nos momentos de oração. Todo crente verdadeiro é cheio do Espírito Santo, em contraposição aos ímpios, que não tem nada de espiritual, não obstante eles dissessem o contrário. E Judas dá a terceira então característica, a terceira exortação dos crentes: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Mais uma vez, Judas faz aí um contraponto entre o comportamento do crente, o procedimento do cristão e o procedimento do ímpio. Ele fala que os ímpios são escarnecedores, que andam segundo as suas ímpias paixões. Já os crentes não. Os crentes devem se guardar no amor de Deus. Em meio às incertezas, às dificuldades, às tentações que eram submetidos os leitores de Judas, Judas exorta-os a justamente se manterem dentro dessa esfera do amor de Deus. E o que significa isso? Olha o que nós encontramos no Evangelho de João, capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. O fruto de uma verdadeira conversão é a obediência aos mandamentos de Deus. Guardar-se então no amor de Deus significa manter-se continuamente cumprindo amorosamente os mandamentos de Deus. Mas os ímpios não. Os ímpios vivem conforme as suas paixões. Enquanto que os crentes buscam se manter no amor de Deus, cumprindo seus mandamentos, os ímpios desprezam completamente isso. E ele fala: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O que os ímpios escarnecem, nós vimos lá em Pedro, né? Como é que Cristo vai voltar? Já foi prometido e nunca volta. O que as promessas sobre as quais os ímpios escarnecem, são as maiores certezas dos crentes. São as nossas maiores esperanças. Devemos, portanto, guardar-nos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O texto aí chama a atenção ao dia do julgamento, quando todos os crentes verdadeiros experimentarão a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os perversos, que rejeitaram, que escarneceram, fizeram chacota, receberão na sua própria carne a sua justa recompensa. Então Judas faz aí essa distinção entre o procedimento do ímpio e o do verdadeiro crente, nesses versos que nós acabamos de ler.
Mas Judas continua, e nos versos 22 a 23, ele vai caracterizar algo que se fazia necessário para os seus destinatários e também para nós hoje. Ele está falando aí, durante toda a epístola dele, a respeito da presença de falsos mestres inseridos ali no seio da comunidade cristã, ensinando falsas doutrinas. A presença desses falsos mestres e dessa falsa doutrina contaminou alguns crentes verdadeiros e fizeram com que eles passassem a vacilar na fé, manter dúvidas a respeito da doutrina apostólica, das Escrituras. E Judas ensina então a forma que nós, hoje, e os seus destinatários no primeiro século, devem lidar com o faltoso, com aquele que está em dúvida, com aquele que está com a fé enfraquecida. E essa lição que nós podemos aprender é justamente essa. Existem diferentes formas de lidar com o faltoso. Vamos ler então, como Judas começa. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas começa a descrever aí um grupo de pessoas que está com a sua fé enfraquecida. Ele começa descrevendo crentes sinceros, são crentes de verdade, que ouviram ou leram a respeito dessas falsas doutrinas pregadas ali naquele contexto e passaram a duvidar a respeito das promessas da volta de Cristo, da promessa do perdão dos pecados por meio da cruz. E ele passa a descrever como é que os crentes devem auxiliar esses irmãos que estão com dificuldades. E olha só qual é o comportamento que ele exorta os seus leitores a ter. Compadecei-vos deles. Nesse caso, irmãos, de um irmão que está na dúvida a respeito de alguma doutrina do cristianismo, mas é um crente sincero, a nossa postura para com ele deve ser a postura de amor, de compaixão, de cuidado. É uma exortação amorosa que Judas está se referindo aqui. Nesse primeiro momento, não cabe talvez uma exortação mais severa, mais brusca, mas é um momento de ter cuidado, porque eu creio que vários de nós, se não todos, já passamos por momentos de dúvidas. Eu lembro logo no início da minha caminhada na fé, que eu tinha dúvidas em relação a algumas coisas. Já passei muito tempo colocando diante de Deus lá no início essas dúvidas, pedi aconselhamento de pastores na época e li muito material sobre isso, e pela graça de Deus fui receber essa compreensão a respeito dessas doutrinas. Então é natural, principalmente no início da caminhada na fé, que cristãos verdadeiros, genuínos, passem por momentos de dúvidas. E Judas nos ensina que devemos lidar com essas pessoas com cuidado, com amor, com compaixão, edificando essa pessoa com o fundamento da palavra, que ele falou anteriormente, da fé, trazendo as Escrituras, ensinando pacientemente, amorosamente, a respeito da sã doutrina. Contudo, Judas continua e fala, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Judas parece caracterizar, e muitos autores concordam com essa opinião, uma outra possibilidade, que esse cristão sincero, que começou a ter dúvidas em relação a algumas doutrinas do Evangelho, já está começando a ser chamuscado pelo fogo do pecado. Ele já está, além de ter dúvidas, ele já está começando a pecar, a se inserir num fato pecaminoso, em atos pecaminosos. E aí Judas usa essa expressão um pouco mais urgente, salvai-os arrebatando-os do fogo. Judas utiliza emprestada essa expressão, arrebatando-os do fogo, lá do Antigo Testamento. O fogo no Antigo Testamento geralmente é descrito como a punição que está reservada para os ímpios. A gente pode ver isso lá em Amós, podemos ver isso lá em Zacarias. O fogo geralmente utilizado como a punição preparada para aqueles que vivem na impiedade. E Judas fala, quando esse pessoal, crente de verdade,
começar a enveredar por um caminho de dúvida, mas além disso, começar a pecar, começar a ser contaminado pelo pecado, então nós crentes devemos agir de uma forma mais ativa, de uma forma mais urgente. Ele utiliza essa expressão de mais urgência, de mais proatividade. Interessante que ele fala e salvai-os, arrebatando-os. Nós sabemos que o mérito da salvação não é nosso, é de Cristo, é Deus que salva. Então por que ele utiliza essa expressão salvai-os como se dependesse de nós salvar outra pessoa? Calvino explica. Calvino utiliza a seguinte expressão sobre esse texto. A palavra salvar é transferida aos seres humanos, não que estes sejam os autores, mas eles são ministros da salvação. A salvação não vem de nós. Mas Judas está destacando aí a responsabilidade humana no processo da salvação. É óbvio que a salvação vem de Deus, mas nós somos instrumentos de Deus, que Ele escolheu para a execução da salvação. Uma frase já antiga, dos séculos iniciais, que falam: trabalhe como se tudo depender de você, mas confie em Deus, sabendo que tudo depende dEle. E eu acho que esse deve ser o nosso procedimento. A fé reformada nos ensina muitas coisas a respeito da soberania de Deus, mas nós não devemos ampliá-las de tal modo a tirar o foco, a importância da nossa responsabilidade. Então nós devemos trabalhar na evangelização, no aconselhamento, na edificação mútua, como se tudo dependesse de nós, mas sabendo, é óbvio, como a palavra nos ensina, que tudo depende de Deus. Então, é essa expressão que Judas usa para esse primeiro grupo de pessoas. Mas Judas trata também aqui de um segundo tipo de pessoa contaminada pelo pecado. Ele fala o seguinte, aí no verso 23 também, parte B. Quanto a outros, ou seja, outras pessoas já, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. O que significa isso? Muito provavelmente Judas está se referindo aí, não mais àqueles crentes verdadeiros, sinceros, que têm alguma dúvida a respeito de alguma doutrina, ou que até já começaram a pecar, mas estão bem no início. Ele está se referindo aí a pessoas que têm mantido uma continuidade delitiva no pecado. Pessoas que têm pecado de forma mais recorrente. Talvez seja aquele irmão que já até não está nem mais frequentando a igreja. Nós utilizamos muito a expressão que está desviado, apesar de não ser a expressão mais acertada. Mas é aquele irmão que reconhecidamente tem mantido a continuidade desse comportamento pecaminoso. Então qual é a postura que nós crentes devemos ter com esse irmão? Até segunda a orientação é crente. Nós não sabemos quem foi eleito e quem não é eleito. A indicação que a Bíblia nos dá a respeito para que nós saibamos a respeito da eleição de alguém é os frutos. Por determinado momento da vida, muitos eleitos mesmos podem sair da igreja. São pessoas eleitas, mas que estão com dificuldade na fé. Mas se essa pessoa for de fato escolhida por Deus antes da fundação do mundo, a doutrina da perseverança nos santos nos ensina que Deus a trará novamente para o seu rebanho. Então nós não sabemos, quem está fora da igreja, a nossa responsabilidade na verdade nem é saber isso. A nossa responsabilidade, olha só o que Judas fala, qual é a nossa responsabilidade? Sede compassivos, mais uma vez. A nossa responsabilidade não é julgar, não é querer agora elocubrar a respeito do destino eterno de quem está fora da igreja, ou está dentro da igreja, mas está mantendo um comportamento pecaminoso. Nossa responsabilidade é amar. Nós lemos o texto hoje aqui na liturgia. Foi para isso que nós fomos chamados. Em determinadas ocasiões, em defesa da fé, em defesa da igreja, nós devemos batalhar diligentemente pela fé e devemos exercer um certo juízo, né? Alguém, por exemplo, quer tomar uma posição de mestre na igreja, mas não tem frutos correspondentes, não demonstra na sua própria vida o fruto do Espírito, então realmente devemos exercer juízo aí e de fato, batalhando pela fé, impedir essa pessoa de tomar essa posição. Contudo, não é o caso aqui. A regra para o cristão não é ser um juiz. Isso Jesus fará quando ele voltar com os seus anjos. A regra para o cristão é amar. E é isso que Judas fala aqui. Sede compassivos.
tenha compaixão, amor, cuidado por este que está em pecado. Agora olha só a diferença. Em temor. Ele faz uma distinção em relação ao primeiro grupo de pessoas. O que ele quer dizer aí com em temor? Haja com cuidado, para que você, no afã de querer ajudar, não se contamine com o pecado e passe a agir de forma pecaminosa da mesma forma que a pessoa que você está tentando ajudar, para que ela não te puxe para fora e você acabe, os dois agora, estando em dificuldade. Haja com cuidado. E é isso que nós precisamos ter em mente também. Agora aqui na nossa época, não só os leitores de Judas. Precisamos pedir para Deus discernimento, ajuda, sabedoria, para lidar com pessoas que estão fora da igreja, ou que estão na igreja mantendo uma vida de pecado. E por vezes, reconhecer a nossa limitação e pedir auxílio de alguém mais maduro na fé. Existem determinadas pessoas que talvez não seja você que deva ajudar. Você deva pedir para alguém mais maduro, mais experiente, mais calejado na vida, que já tenha experiência nessa área. As áreas podem ser mais diversas, pode ser alguém que está namorando com ateísmo, com agnosticismo, pode ser alguém que está namorando com teologias liberais e já não vê mais sentido em vir para a igreja, pode ser alguém que está namorando com práticas imorais, com o pecado, com o adultério, com a prostituição, com o homossexualismo, e talvez essa área seja uma área delicada na sua vida e você não seja a pessoa ideal para isso. Se você tem dúvidas a respeito da fé ortodoxa, como é que você vai se meter com alguém que está metido no liberalismo? Para essa pessoa lhe puxar para lá também. Se você tem dificuldade na área sexual, como é que você vai se meter com alguém, querer ajudar alguém que está deliberadamente vivendo uma vida imoral? Peça auxílio para alguém mais experiente nessas áreas. Então é o que o Judas fala, em temor, para que você não caia nos mesmos pecados que essa pessoa. E qual deve ser a postura do cristão diante do pecado? Ele fala, detestando até a roupa contaminada pela carne. É uma expressão idiomática que Judas usa aí. Os seus leitores sabiam muito bem ao que ele está se referindo. Para a gente é um pouco mais difícil, a gente tem que pesquisar para entender o que se refere a essa expressão. Mas essa expressão já foi utilizada também no Antigo Testamento. Não sei se Judas pegou emprestado essa expressão de Zacarias, mas veja só lá em Zacarias capítulo 3, verso 3. Zacarias está narrando aí a quarta visão dele. E nessa quarta visão ele via o sumo sacerdote Josué. E olha só no verso 3, o que é falado. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. As vestes sujas aqui, em Josué, no sumo sacerdote Josué, representavam pecado. E a expressão que Judas usa aqui, detestando até a roupa contaminada pela carne, significa a mesma coisa. Significa iniquidade, pecado. Então a expressão como um todo, ela significa o seguinte, você deve buscar ajudar aquele que está na continuidade pecaminosa. Contudo, você deve fazer isso com temor, com receio, detestando até a roupa contaminada pela carne. Você deve buscar proceder de tal modo que essa sujeira, que essa podridão do pecado não lhe contamine também. Então Judas trata dessa forma. Ensina, exorta os seus leitores o procedimento que eles devem ter com aqueles cristãos que estão passando por dificuldades na fé. Primeiramente, ele fala daqueles que estão com dúvidas, mas estão inseridos ainda no meio da igreja. Você deve lidar de uma forma mais pacífica, mais moderada. Você deve exortar com cuidado, com amor, trazer sempre a Bíblia, né? Edificando-vos na fé. Se esse cristão já estiver sendo contaminado, já estiver sendo chamuscado pelo pecado, então ele usa uma expressão mais intensa, mais proativa, salvando-os. Talvez seja a hora de uma exortação um pouco mais direta, talvez uma palavra pastoral um pouco mais dura, buscando sempre a sabedoria de Deus. E para aqueles irmãos que já estão até talvez fora da igreja, ou dentro da igreja, mas numa continuidade pecaminosa, você deve usar de misericórdia, de amor, mas com muito cuidado, para você não recair também nesses mesmos erros. E Judas finaliza, então, a epístola
E nós finalizamos também o estudo de Judas com esses versos 24 a 25. A doxologia, o que é a doxologia? É um conjunto de declarações sobre a suficiência, sobre a glória, sobre o poder de Deus. É um conjunto de louvores, de exaltação sobre o caráter, a majestade de Deus. E Judas termina dessa forma. É muito comum as epístolas do primeiro século terminarem com uma doxologia. Às vezes até inseridas no meio da epístola, como Paulo já fez lá em Romanos. E ele fala assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação. Tá? A lição, não li o título, mas o título da última lição é que Deus, nós devemos estar sempre cientes, e Judas ensina aos seus leitores que é Deus que nos conduz para a vida eterna. É interessante, irmãos, que Judas começou a sua epístola descrevendo a segurança, a proteção que Deus nos dá. Não é? Nós não vimos isso na primeira pregação? Olha só lá em Judas, versículo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai, guardados em Jesus Cristo. Ele começa descrevendo essa proteção, essa segurança que nós temos em Deus. Primeiro verso. E ele termina a sua epístola glorificando a Deus por essa proteção. E ele começa essa doxologia demonstrando que Deus é poderoso para duas coisas principais. Ele fala, para vos guardar de tropeços, inicialmente. Apesar de os crentes verem ali no seu tempo a apostasia dos hereges, verem seus irmãos muitas vezes serem contaminados pelo pecado, se depararem com todo tipo de imoralidade sexual desses falsos irmãos que nós estudamos, Judas exorta eles aqui no final de que Deus é capaz, é poderoso de proteger todos aqueles que são seus até o final e manter a sua fé intacta. O crente é guardado pelo próprio Deus de tropeçar, de cair, de se separar definitivamente da presença de Deus. Lá em 2 Timóteo 1,12, Paulo falou algo parecido com isso. Ele diz, estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Os leitores de Judas, eles estavam cientes desse perigo real de cair na tentação. Mas Judas, ele exorta os seus leitores a depositarem toda a sua confiança em Deus e confiar na sua proteção, porque ele tem o seu povo como a menina dos seus olhos, né? A expressão lá de Deuteronômio, porque nós somos para Deus bens extremamente preciosos. Então Deus é poderoso inicialmente para nos guardar de cair, nos guardar dos tropeços, mas também Ele continua, Ele é poderoso para nos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus não apenas nos purifica do pecado, Ele nos concede uma alegria incomparável, incessante, pelo fato de nós sabermos que o que nos aguarda é a vida eterna. O ímpio, ele fica aterrorizado com a ideia do julgamento final. Mas o crente não. O crente verdadeiro, ele fica extremamente feliz só de imaginar que irá viver numa terra em que não haverá violência, não haverá pecado, não haverá fraqueza, só haverá a presença constante de Deus, a alegria, a paz que nós nem imaginamos. Costumo dizer que aqui na terra nós experimentamos muitas coisas boas aqui, que Deus criou por causa da graça geral, a graça comum de Deus. Né? Tomar banho no igarapé, num dia quente, comer um açaí, nossas comidas regionais, coisas que a gente ama. A nossa família, chegar em casa depois de um dia cansado e poder ver nossa esposa, para quem tem filhos, os filhos. São prazer, o mar, né? São prazeres que enchem a nossa vida de alegria, dados por Deus. Contudo, irmãos, nós nem imaginamos o que está reservado para nós nos céus. O Deus que criou todas essas coisas aqui que nós amamos, é o Deus que criou o céu, essa morada eterna, que será nada mais do que essa própria terra reconstruída, reformada, novos céus e nova terra,
E ele diz que será incomparavelmente melhor do que tudo o que nós vivemos aqui. Então, o Deus criativo para ter criado a família, o Deus que é infinitamente criativo para ter criado as comidas saborosas, infinitamente criativo para ter criado a natureza, é o Deus que fará isso para nós, contudo, sem a presença nociva do pecado. Então é por isso, irmãos, que nós somos, como Judas fala aqui, que nós nos apresentamos para Ele com exultação, com incomparável alegria, porque o Deus que nos guarda durante toda essa vida, que promete, que nos levará segurando a nossa mão até o último dia para esse julgamento, diante do qual nós seremos inocentados por causa da morte de Cristo na cruz, é o Deus que reservou para nós um local maravilhosamente, infinitamente melhor do que o que nós vivemos hoje. É por isso que nós temos essa alegria incessante. E Judas termina aí no verso 25, fazendo então uma declaração ao único Deus, nosso Salvador. Deus é o Salvador do seu povo. E ele fala, mediante Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, Deus que nos salvou, que planejou esse plano da salvação, já antevisto, já prometido lá em Gênesis 3,15, é o Deus que escolheu enviar Cristo ao mundo para morrer pelos nossos pecados ali na cruz e nos guarda até o último dia. Então ele declara glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Que o nome de Deus seja glorificado, magnificado por Judas, pelos seus destinatários, por nós hoje e para todo sempre, até a segunda vinda de Cristo, quando nós veremos na prática, na realidade, aquilo o que os escarnecedores duvidam. E nós experimentaremos com as nossas próprias vidas, por toda a eternidade, o gozo eterno que está preparado para os eleitos. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos pela tua graça, a sua misericórdia, pela tua proteção. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Podemos tirar preciosas lições daqui. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos sempre em mente, aplicarmos isso nas nossas vidas, a ler, meditar, buscar até decorar, Senhor Deus, as tuas escrituras. Dá-nos, Senhor Deus, sempre o discernimento para vivermos a nossa vida do modo agradável ao Senhor, sempre perquirindo e buscando ver se o nosso procedimento tem se de fato diferenciado do procedimento dos ímpios, como Judas nos ensina a fazer aqui. Deve ser visível esse nosso procedimento diferente dos ímpios. Nos dê discernimento, Senhor Deus, sabedoria para lidar com os irmãos faltosos. Nos dê, Senhor Deus, capacidade para exortar no tom correto, no tom adequado, os irmãos que talvez estão com alguma dificuldade espiritual, seja ela qual for, seja qual for o nível, que o Senhor possa nos dar essa sabedoria. E lembra-nos sempre, Senhor Deus, que a nossa fé está, Senhor Deus, guardada pelo Senhor, e o nosso fim, pela tua graça e misericórdia unicamente, é a vida eterna ao teu lado, Senhor Deus. Guarda-nos, protege-nos durante essa semana que se inicia hoje, ajudando-nos, Senhor Deus, a aplicar as verdades hoje aprendidas da tua palavra. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.